Até o pessoal terminar de voltar, você tá aqui, até aqui tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Ok, beleza. Bom, vamos retornar então. Então, à medida que o Watson, né, descobriu esse procedimento de que o condicionamento clássico também funcionava para crianças, ele foi bastante utilizado com relação à educação, né, que é o que vocês veem no vídeo também falando. À medida que ele vai falando mais sobre isso, as pessoas vão dizendo que a criança, ela nasce sim com os reflexos e depois, né, ao longo da vida, todos os outros comportamentos são pareamentos com relação aos reflexos, né? São associações, são condicionamentos que surgem. Logo, né, tem essa visão da criança como uma tábula rasa, né? Você pode tornar ela o que você quiser, basta você oferecer o ambiente que traga esse condicionamento, né? Então, o impacto disso para a educação vai ser um impacto extremamente grande, né? Porém, algumas coisas nessa época ainda não se sabia, né? Ele não tinha estudado a questão, por exemplo, do impacto da punição. No caso do bebê Albert, ao invés de ele fazer um condicionamento, né, como foi o do Pavlov lá, em que o cachorro ele aprendia a gostar a salivar com o barulho por meio de uma coisa que era agradável para ele, né, que era a comida, ele fez com o bebê Albert uma coisa, ele despertar o medo para uma forma, né, desagradável, que era o barulho alto. E isso é uma coisa que a gente não hoje já se sabe, né, que é uma coisa que a gente tem que evitar, assim. O uso da punição, então vocês falaram no começo da punição, né? A gente deve hoje já se sabe, a gente deve evitar a punição nesse tipo de condicionamento. Até tem uma história que se conta, que eu não sei se é verdadeira, que diz que ele se comprometeu com a mãe do bebê Albert e depois colocar esse comportamento do medo em extinção. Só que o bebê sumiu, acho que a mãe, não sei se aconteceu com ela, que ela não levou mais o bebê para sessões, e aí ele não conseguiu concluir o trabalho e o bebê ficou com medo pro resto da vida. Então, essa é uma história que se conta, eu não sei até que ponto ela é verdadeira. O que a gente sabe é que ele conseguiu incutir esse medo no bebê e que o bebê depois ficou com medo de muitas outras coisas, né? A generação aconteceu, e esse que é o problema da punição. Outro exemplo de condicionamento clássico, alguém falou hoje no começo da aula sobre o filme Laranja Mecânica. Ele é um filme que exemplifica bem o uso do condicionamento clássico, de uma maneira bem semelhante a que foi com o bebê Albert. No filme, né, eles pegam um personagem que tem um comportamento agressivo, então ele bate nas pessoas, ele estupra, ele é um arruaceiro, ele, enfim, né, causa sofrimento pra um monte de gente. E ele é preso, e o que eles fazem para tratar, né, esse comportamento dele é um tratamento novo, experimental, que eles estão falando lá, em que ele fica, ele recebe uma dose de uma droga, de um remédio, uma coisa assim, que causa dor nele, e ao mesmo tempo que ele está sentindo dor, eles passam numa televisão, numa tela, imagens de violência, para que o personagem associe a dor à violência, que ele faça essa associação, né? Esse condicionamento. Pode falar. É tipo o que eles falavam sobre a cura gay, que alguns filmes, algumas coisas assim, colocavam como tratamento disso choque e colocar, por exemplo, uma lésbica, colocar mulher, foto de mulher. E dava choque e falava que essa era a cura.
Exatamente, Nicole, exatamente. É exatamente a mesma coisa que foi feito no filme e que foi feito com o bebê Albert. E aí, tô te dizendo, vejam esse filme que vocês vão ver o resultado disso, né? Ao mesmo tempo que o personagem, ele perde os comportamentos violentos, ele fica dócil, acontecem outras coisas com ele, que é o que eu falei do uso da punição. A punição, ela nunca deve ser utilizada, ou, né, a gente tem que evitar utilizar a punição. E isso foi uma coisa mal compreendida, porque no início achava-se que você, por exemplo, bater na criança, ou você deixar ela em privação de alguma coisa, ou você não dar atenção, que isso ajudaria a criança a ter os comportamentos que você queria que ela tivesse. Só que nesse sentido, isso não é saudável, né? No caso, por exemplo, do tratamento para homossexuais, a gente teve depois, tem relatos de experiência, de depois as pessoas terem depressão, terem, né, patologias associadas ao uso da punição. Então, e no filme o personagem também acaba sofrendo com esse condicionamento. Então, até as pessoas usam isso, exemplos como esse que você usou, Nicole, né, exemplo do Laranja Mecânica, para justificar que o behaviorismo não presta, não tem que ser utilizado mais e tal, né, para fazer críticas ao behaviorismo. Só que nós behavioristas sabemos a forma como tem que ser utilizado, né? Não tem que ser utilizado nessa forma punitiva. Mas, assim, para efeito didático, né, que a gente está aprendendo hoje, a punição, a dor, né, associar uma coisa com dor, com choque, uma coisa assim, vai reduzir, sim, o comportamento. Então, vai dizer, de certa forma, né, vai funcionar, na verdade, para você despertar essa sensação de medo, né, ou de você despertar aí outro comportamento que não seja, por exemplo, o da violência, ou da excitação sexual, né? Então você vai pegar o reflexo e vai associar ele com outra coisa. Essa é a ideia do condicionamento. No caso, o que o Pavlov chamou de generalização, o Watson mudou o nome. Ele chamou de transferência ou extensão. Só uma coisa, gente. Pesquisas como essa do Watson, hoje provavelmente a gente não teria essas pesquisas sendo aprovadas por comitê de ética nenhum, tá? Ele só conseguiu fazer essa pesquisa porque isso foi lá em 1913, né, na época do Manifesto Behaviorista. Esse tipo de pesquisa é super antiética e, assim, tratamentos, né, tanto que os psicólogos que tratavam, né, falavam da cura gay, perderam a carteirinha do CRP, então, assim, a gente tá falando de um contexto no passado, né, hoje, que bom que a gente não pode mais fazer esse tipo de pesquisa. A gente nem precisa mais fazer, porque já se sabe qual o efeito que se tem, e a gente pode fazer de outras formas, né, por exemplo, o caso do Pavlov, que fez com animais, não chegou a fazer com seres humanos. Tá, então só pra vocês saberem isso. Tem faculdade em que vocês vão, que o aluno da psicologia tem aula de psicologia experimental com o rato, inclusive. No caso da Unital, não tem mais. A gente tinha um biotério, mas hoje vocês fazem isso com software. Tem um software que simula o comportamento do rato, que, sinceramente, assim, vocês aprendem do mesmo jeito. Então, não tem necessidade de você fazer isso, né, a judiação também com o animal, pra você descobrir uma coisa que você já sabe. Tá todos os livros já escritos o que acontece. Né? Então, só fechando esse parênteses dessa parte da ética, essa parte que é uma coisa do passado, tá? Hoje em dia a gente não pode mais fazer esse tipo de pesquisa. O que o Pavlov chamava de generalização, o Watson vai chamar de transferência ou extensão, mas é exatamente a mesma coisa. É a criação de respostas similares para uma variedade de estímulos relacionados. No exemplo do bebê Albert, ele foi condicionado a ter medo de um rato branco. Depois, ele generalizou a resposta de medo para outros estímulos semelhantes, como barba, gato, né, gato branco. Então ele transferiu, ou ele estendeu aquele condicionamento. Beleza? Então esses aqui também são termos técnicos interessantes de vocês saberem. Ok. Uma vez que a gente está condicionado, eu já falei para vocês que o Pavlov falou que a única forma de a gente, né, tirar o condicionamento era por meio da extinção. Então você apresenta o estímulo neutro novamente, mas sem, né, o estímulo incondicionado. Você apresenta a cineta sem a comida. Você apresenta o rato para o bebê Albert, mas sem o barulho. Isso seria colocar em extinção. O Watson descreveu um outro procedimento em que você também consegue mudar o condicionamento, por exemplo, no caso do bebê Albert, de medo do rato, condicionando a resposta a uma outra coisa. Então, após ter sido condicionado a responder com medo do rato,
seria possível condicioná-lo a apresentar uma resposta de aceitação à presença do rato. Como? Você coloca o rato e coloca uma coisa que seja agradável ao bebê. Aí eu coloquei de exemplo aqui uma taça de sorvete. Vamos supor que o bebê gosta de sorvete. Você põe o rato e põe o sorvete. E aí você mais rapidamente vai conseguir fazer com que ele não esteja mais condicionando o rato à resposta de medo. Isso deu-se o nome de contracondicionamento. Tá? O Edwin Guthrie, ele viveu também nessa época, né, na virada do século XIX para o século XX. E até então, né, o que o Pavlov e o Watson diziam era que você precisava, né, de uma repetição. Você precisava apresentar o estímulo com a resposta, sempre de uma forma, o estímulo condicionado com o estímulo incondicionado, sempre assim, repetidas vezes para você ter uma resposta. No caso do Guthrie, ele fez um experimento que ele descobriu que não precisava fazer isso várias vezes. Você podia fazer isso uma vez só e o animal já iria aprender. Ele fez um experimento em que ele colocava um gato dentro de uma jaula e essa jaula tinha um fecho. E o gato, ele tinha acesso a esse fecho, ele conseguia abrir esse fecho. Porém, não era uma coisa assim, que o gato já entrava sabendo, né? Você colocava o gato na jaula, ele não sabia que tinha isso, ele ficava lá explorando a jaula, até que ele, né, encostava ou ele punha a mão a pata no fecho e conseguia abrir. A primeira vez que ele fazia isso, se você voltasse o gato para a jaula, ele já ia imediatamente no fecho e já abria de novo. Aí o Guthrie descreveu esse procedimento, né, de que a aprendizagem não precisa necessariamente de repetições. Em alguns casos, a aprendizagem vai aprender e se completar em uma única tentativa. A primeira vez que o gato fez isso, ele já aprendeu que era assim que funcionava a jaula dele. Alguém falou comigo no chat e eu não consegui Professora, ver. o professor de História da Psicologia acho que mostrou até pra gente um vídeo sobre isso. Só que eu não tenho certeza se é a mesma coisa, mas era isso. Que Uhum. colocava um gato dentro de uma jaula e daí o gato ia aprendendo e tal. Uhum. Aprendia. E depois, quando colocava ele de novo, o gato fazia a mesma coisa. O professor de História da Psicologia mostrou o Paulo. Legal, legal. Interessante. Alguém perguntou aqui se no caso do sorvete, o Marcos, se não seria um condicionamento de segunda ordem. É uma ótima pergunta, Marcos. Por que nesse caso não é um condicionamento de segunda ordem, né? Por que quando ele veria o sorvete, ele não ficaria com medo? Porque provavelmente, nesse caso, o sorvete já tinha sido condicionado com algo positivo. Né? Não era algo tão neutro assim. Já era algo que evocava no bebê um sentimento agradável. Né? Eu evocava nele uma coisa agradável, que era, né, gostar do sorvete. Se fosse uma coisa neutra, tipo, você põe um rato e você põe, sei lá, uma luz azul. Aí sim seria o condicionamento de segunda ordem. Ele ia ver a luz azul e já ia sentir medo, tá? No caso é porque o sorvete já era uma coisa que para ele era uma coisa agradável. Por isso que não aconteceu o condicionamento de segunda ordem nesse caso. Tudo bem? Ficou clara a diferença? Beleza, ótimo. Bom, então do Watson, né, o mais relevante que ele fez foi isso. O Guthrie ele não é um nome assim tão citado na psicologia quanto o Watson e o Pavlov, mas né, ele teve essa descoberta importante. E depois deles, né, que o próximo que vem aí pra gente estudar e que eu falei que vou abordar na próxima aula é o Skinner, né? Então o B.F. Skinner, o nome dele é Burrus Frederick Skinner, é Burrus mesmo, Burrus Frederick Skinner. Ele fez algumas alterações, não, ele fez algumas adições com relação ao que o Watson tinha falado. Ele descobriu um outro tipo de condicionamento, que é o condicionamento operante, que a gente já vai ver daqui a pouquinho o que é, daqui a pouquinho na próxima aula. E ele criou uma nova teoria, que ainda é behaviorismo, mas não é mais o behaviorismo metodológico. É o behaviorismo radical. Radical no sentido de raiz, tá? Daí que vem o nome radical, que é a raiz, né? Eventos públicos são a raiz da psicologia.
Mas eu não vou entrar tanto no Skinner hoje, né? Eu só queria dizer para vocês que ele teve essa... ele trouxe um ponto adicional à teoria do Watson, enquanto... Reparem que, tanto no Pavlov quanto no Watson, a gente está falando de comportamentos em que o sujeito, ele se comporta passivamente. Então, o cachorro estava lá de boa, e você põe a comida e põe a sineta. O bebê Albert estava lá de boa, sem fazer nada, e você coloca o barulho e o rato. Até então, os organismos estavam passivos diante da situação. O que o Skinner vai trazer é que há situações em que a gente se comporta no ambiente, por exemplo, né, fazendo alguma coisa, e que o ambiente nos traz uma resposta, e aí sim a gente é condicionado. Nesse caso, a gente está falando do condicionamento operante, em que o sujeito opera no ambiente. Vou dar um exemplo de cachorro também. Imagina que você está ensinando seu cachorro a entender o comando sentar. Quando você fala sentar, você quer que o cachorro sente e fique paradinho lá. Como é que você faz isso? Você fala para ele, senta. Ele não faz nada. Ele faz de novo, senta. Não faz nada. Uma hora você vai falar para ele, senta, e ele vai sentar. Isso por questão de variação do organismo, tá, gente? A gente, às vezes, varia o comportamento e faz aquilo que a gente nem sabe por que faz e faz. Ele sentou. Ou porque você também, às vezes, levanta, né, a comida, uma comidinha, uma coisa que obriga ele a sentar. Ou você vê que ele tá, né, com a perninha, ele já, né, quase cansou de ficar ali, ele senta. De alguma forma, ele vai sentar. E aí você dá uma comidinha pra ele, uma coisinha que ele gosta. O que o cachorro fez pra ganhar a comida? Ele sentou. Então, ele não tá tão passivo assim. Você não foi lá e deu a comida sem que ele tivesse feito nada. Ele sentou, você dá a comida. Na próxima vez que você falar sentar, e ele fizer, né, a posição de sentar, você dá a comida de novo. Vai chegar uma hora que você não vai precisar dar comida mais. Você só vai falar senta, ou sentar, né? Você tem que definir qualquer palavra. Você fala sentar, ele vai sentar. Também, então, é um tipo de condicionamento. Ele associou a palavra sentar com relação a, né, fazer a posição de sentar. Ou seja, ele operar no ambiente, ele mudar a posição dele, produziu uma resposta de ganhar uma comida. Então, você conseguiu condicionar o seu cachorro e ele foi operante nesse condicionamento. Ele teve que fazer alguma coisa para fazer isso. E isso também serve para seres humanos, né? Só um minutinho. O tempo todo a gente faz coisas que são que produzem uma consequência. O Skinner vai falar que o nosso comportamento ele não é apenas explicado pelo estímulo que desencadeia uma resposta, mas pela consequência que esse comportamento tem. E aí eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes na próxima aula. E aí que fica um pouco mais difícil a teoria. Por isso que é importante vocês já estarem com tudo já bem sedimentado para a gente chegar na parte agora que é um pouco mais complexa, mas a gente não é tão complexa, vamos entender, é tranquilo, não tenho medo, mas é a parte até mais legal da teoria. Diga, Nicole. Mas aí, eu acho que a senhora até falou sobre isso, mas só para confirmar. Por exemplo, se a senhora, para condicionar o cachorro a sentar, você vai dar o biscoito. Só que quando ele associar isso a sentar para ganhar o biscoito, mas você chegar uma hora que você não der mais, ele vai parar de sentar. Se você ficar muito tempo sem dar, você vai colocar ele em extinção. O comportamento em extinção. Então algumas você vezes tem que continuar. Então, algumas vezes você não vai dar. Você vai só falar e ele vai sentar. Mas se você ficar muito tempo só falando e não dando mais nada, ele já vai sacar que não vai ganhar nada, né? Então você vai colocar o comportamento dele em extinção. A mesma coisa uma criança. Vamos supor uma criança que faz birra no shopping, começa a chorar, a gritar, beleza, para ganhar um brinquedo. Aí você vai lá e dá o brinquedo. Então ela entendeu que chorando no shopping ganha o brinquedo. A próxima vez que ela vê um brinquedo, ela vai chorar, fazer a mesma coisa que ela fez. E aí, se você continua dando o brinquedo, ela vai para sempre fazer isso. Se você começar a não dar mais, nas primeiras vezes ela vai continuar fazendo e depois você coloca o comportamento dela vai ser colocado em extinção. Depois de um tempo, ela já vai, né, perceber que o comportamento dela não produz mais aquela mesma consequência. Então, ela para de fazer a birra. Então, a melhor forma de você, por exemplo, mudar um comportamento para que a pessoa não tenha mais esse comportamento, não é punindo, é colocando em extinção. É você não dando nada de positivo para ela.
Aí, no caso da criança, que a senhora colocou aí, por exemplo, ela tá, né, pegando esse exemplo, tá fazendo a birra no shopping. E aí você não dá o brinquedo. Só que você não fala também nada. Você fala que não vai dar o brinquedo e vocês vão embora. Chega outra vez, ela faz a mesma birra. Só que daí, se você, por exemplo, falar, ó, se você fizer birra, você não vai ganhar. Mas se você pedir de outra forma, por exemplo, você ganha. Pode ser, tipo, em vez de punir, colocar dessa forma. Sim, porém, para o behaviorismo não é assim que a criança funciona. Não é o fato de você falar. Porque tem gente que às vezes fala, né? Mas não adianta fazer mais isso que eu não vou te dar. E no final dá. Então, falar não adiantou nada. Você não adiantou nada que você falou. Então, assim, para você colocar a criança sob controle do que você está falando, você tem que ter tido o histórico de você falar coisas para ela e ela ter feito o que você quis e ter uma consequência positiva. Então, o que vai guiar o comportamento dela sempre é a consequência. Ela tem que ter tido essa história de vida de você falar e ela fazer e ter uma consequência positiva. Na próxima aula vai ficar mais claro isso, que eu vou mostrar alguns esquemas para vocês que vão ajudar a entender. Mas é uma ótima pergunta, Nicole. Tá bom, obrigada. Professor, Diga. um condicionamento de ordem superior, ele é sempre seguido por um neutro? Não entendi sua pergunta. Um condicionamento de ordem superior, tipo para você ter uma segunda ordem, depois uma terceira. Esse estímulo tem que ser neutro? Sim. Tem que ser um estímulo neutro. Que não esteja previamente condicionado. Tá bom, obrigada. Tá? Marcos que perguntou. Depois que o cachorro entra em comportamento de extinção, ele consegue voltar ao condicionado? Consegue. Mas aí você tem que condicionar ele de novo. O que pode ser mais rápido, porque ele já teve aquele histórico. É como se você fosse, sei lá, instalar um programa no seu computador que você já tem alguns elementos ali e aquilo vai ser mais rápido. É mais fácil você voltar nesse comportamento. Vocês estão vendo que na foto aqui o Skinner tá com umas pombas? O Skinner fez bastante pesquisa com pombo, alguns com rato também. Uma curiosidade sobre ele é que ele viveu na época da Segunda Guerra, ele nasceu em 1920, por ali, não sei o certo, e morreu mais ou menos na década de 80, 90, então ele pegou, né, a década de 40 inteira, que foi a década da Segunda Guerra, e ele estava trabalhando no laboratório dele para condicionar os pombos, para que os pombos dirigissem mísseis teleguiados. Na verdade, na época você não tinha drone, né? Você não tinha como você mandar um míssil para algum lugar sem você ter um ser humano lá jogando míssil e fazendo uma missão suicida, né? Muitas vezes. E ele estava tentando condicionar para que o pombo fizesse isso, para que o pombo guiasse um míssil até o local onde tinha que jogar. No fim das contas, ele não terminou esse trabalho e a guerra acabou. Então, acabou que não foi utilizado esse condicionamento. Mas ele trabalhou muito com pombos para conseguir, né, ter o pombo fazendo um comportamento que ele queria que fizesse. Então, pra vocês verem, né, o Pavlov trabalhou com cachorro, né, mamífero. O Watson trabalhou com ser humano, mamífero também. Mamífero, né, de ordem superior, primata, vamos chamar assim. E o Skinner trabalhou com ave. E hoje a gente sabe que, assim, todas as espécies de animal, elas são passíveis de condicionamento. Tem condicionamento, inclusive, hoje em dia, com inseto. Que meio que comprova o que a gente estava falando sobre o pensamento não é importante. Então, a complexidade do organismo nessa hora não é importante. Todos eles conseguem ser condicionados. Óbvio, né? Pra fazer essa coisa simples. Você não consegue fazer um pombo falar, porque ele tem limitações biológicas que ele não consegue falar. Mas você consegue condicionar ele, né, a bicar num determinado botão, por exemplo. Professora, tem alguma facilidade em condicionar um cachorro filhote ou mais novo do que o adulto? Sim, isso tanto animais quanto seres humanos. Quanto mais novo a gente mais criança, né, mais filhote a gente é mais fácil de condicionar. Porque o filhote ou a criança, vamos retomar a ideia da tábula rasa lá do Watson. Quanto mais novo, mais jovem você menos condicionamento você teve na sua vida. Então é mais fácil de você condicionar. O tratamento, por exemplo, na clínica psicológica. Vamos pensar que quem vem para um psicólogo na clínica busca uma mudança de comportamento.
certo? Ele busca, agora a gente já sabe que ele busca uma aprendizagem, ele quer aprender um novo comportamento. Quando você trabalha com criança, se você consegue ali mobilizar os pais para que os pais modifiquem o ambiente, né, de forma a modificar o comportamento da criança, você tem resultados muito mais rápidos do que se você fizesse com um adulto. Porque o adulto a gente não, primeiro, né, ele já tá uma espécie de viciado em alguns comportamentos, e segundo, que a gente não tem acesso, né, o adulto ele tem mais acesso a variáveis que a gente não tem controle. A criança é um pouco mais restrita, né, os pais estão o tempo todo com ela, ou, né, tem um cuidador, uma pessoa ali, então acaba sendo mais fácil a gente ter controle, porque para a gente conseguir condicionar alguém ou um animal, a gente tem que ter controle de todas as variáveis. E o que são as variáveis? São essas coisas que acontecem no nosso ambiente. A gente o tempo todo tá em contato com inúmeras variáveis, né? No que eu tô aqui falando com você, tem gente cozinhando aqui do meu lado e vindo cheiro de comida. Tem aqui uma lâmpada com uma luz na minha cara. Tem, sei lá, o telefone que pode tocar. Tem todos esses acontecimentos, esses eventos são variáveis. E quando você tem, por exemplo, uma criança, ela está exposta a um menor número de variáveis do que um adulto. Um adulto, ele sai, caminha, vai, trabalha e você não consegue controlar todo, né, o ambiente dele. Você consegue controlar, talvez, o ambiente da clínica ali, né? E o trabalho do analista do comportamento é arranjar esse ambiente, né, do consultório, de onde é que ele trabalhe, para produzir a resposta que a pessoa, né, te contratou para modificar. Professora, mas consegue, né? O adulto consegue Sim, mudar, né? a gente consegue, mas é mais difícil. É mais difícil, Mas sim. consegue sim. Pensa em militares. A gente consegue, por exemplo, ter uma mudança de comportamento, às vezes, de treinar um militar para uma guerra, e ele já é adulto. Ele não tá desde criança, ele tem treinamento. Ele começa, né, a carreira militar com 18 anos. Vocês aqui na faculdade, vocês estão aprendendo um monte de coisa. Porque a gente está, né, condicionando vocês e vocês já são adultos. Então a gente consegue sim ter mudança de comportamento, ter aprendizagem na vida adulta também. Só que na criança é mais fácil. A neurociência, só um minutinho, eu ouvi que alguém me tá querendo perguntar, né? Mas espera um pouquinho. A neurociência vai ter uma outra explicação para isso. Que é que a criança ela tem, né, uma plasticidade neuronal maior do que a do adulto. O Skinner, o Watson, essa galera toda não vai entrar no mérito da neurociência. Eles não vão falar de cérebro, eles não estudaram isso. Mas a gente sabe, hoje, né, se vocês estão me perguntando o que eu sei sobre esse assunto, a gente sabe também que a criança tem uma plasticidade neuronal, ou seja, né, os neurônios dela, eles estão mais maleáveis ainda. É como se tivesse um plástico que ainda não está em processo de fabricação, que não endureceu. O que a gente fala de plasticidade é isso, né? Você consegue ainda manipular ali e modificar alguma coisa mais facilmente do que se ele já estiver pronto. Né? E você precisa ainda derreter ele para você poder fazer de novo. Só que a gente não pode fazer isso com o ser humano. Então, não sei se vocês pegaram a analogia. Quem ia perguntar? Eu ia perguntar, professora, como você falou que é mais fácil fazer o condicionamento em crianças e que o Watson e toda essa teoria foi publicada lá por 1900, né? 1903, 1913, foi no caso do Skinner, que você falou. Foi baseado nisso que teve aqueles experimentos, não é experimentos da Alemanha que eles condicionaram orfanatos para criar soldados, os espiões, esse tipo de coisa? Eu desconheço esses experimentos. Eu sei que eles fizeram experimentos muito, assim, biológicos, né? Com relação a frio, com relação a gêmeos, mas eu não sei sobre condicionamento de comportamento. Me conta um pouquinho, como é que é esse condicionamento? Então, era porque eles pegavam, né, antes. Eu não sei a época direito para te falar, porque faz muito tempo que eu vi. Eu era pré-adolescente ainda, eu gostava de ler, estava estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, mas tipo, eles faziam alguns experimentos com crianças para que elas fossem crescer, para elas não terem emoções, Sim. não demonstrar emoções, daí para elas poderem se tornarem espiões, sabe? Daí elas meio que não demonstravam as emoções ou fingiam ter emoções que não tinham controle dessas emoções para serem espiões em outras áreas, outros países. Sim, tudo a ver, Leonardo, tudo a ver. Sim, é uma forma de condicionar a emoção e o comportamento. Tem um filme muito bom sobre isso, que não é sobre condicionar para ser qual é a palavra? Sobre o espião. Mas é o Jojo Rabbit. Você já viu?
Nunca vi. O Jojo Rabbit é um menininho, criança, assim, sei lá, 6 anos, 7 anos, que ele faz parte da juventude hitlerista. E aí eles participam de, tipo, como se fosse lá, escoteiro, assim. E acontecem coisas lá, né, que eles tentam ensinar para as crianças, que justamente são essa perda da sensibilidade. Então, por exemplo, né, a criança chega um momento em que ela tem que matar um animal. E é um filme muito legal, assim, pra gente entender como que eles tentavam, né, manipular a criança para os objetivos do nazismo. A propaganda nazista tem muito disso, né? Você tem a propaganda nazista sempre, a propaganda nazista, se vocês forem, né, estudar, até hoje são utilizados alguns princípios da propaganda nazista. Até o Bolsonaro utilizou na campanha aqui do Brasil, né? Mas até hoje já são utilizadas algumas coisas porque são coisas que funcionam, infelizmente. Mas eles associavam, né, sempre a ideia, né, de uma pessoa forte, de uma pessoa poderosa, igual a questão do Neymar lá que eu mostrei para vocês, né, com relação à ideologia nazista. Então eram sempre pessoas, né, muito bonitas. Eles associavam a ideia, né, de um vencedor ao nazismo. Eles não associavam a uma coisa da realidade. Né? Na realidade, a gente sabe que as pessoas não são todas vencedoras, não são todas bonitas, não são todas fortes. Né? Mas eles faziam essa propaganda de uma forma bastante condicionada e, inclusive, né, com as crianças. Inclusive, e aí se chamavam, né, de parecer uma lavagem cerebral com as crianças, né, de realmente só apresentar para elas aquela opção, né, e não apresentar outras opções de realidade para elas. Alguém tá falando aqui, né? Há um documentário da BBC Londres sobre a vida secreta dos cães, que demonstra em muito a relação do condicionamento por uma recompensa. Ah, legal, eu não assisti esse ainda não. Tem uma entrevista que eu ia recomendar para vocês. Eu não sei se vocês sabem que tem uma liga de neurociência na Unital. E essa liga de neurociência tem um Instagram que chama neurociências.unital. Vou colocar aqui no chat, vocês procurarem depois. E tem tido nessa liga, eu participo dela também, algumas lives, algumas entrevistas, assim, falando de psicologia, de comportamento, de neurociência. E recentemente teve uma de um cara que trabalha com cavalos. E aí ele fala da questão do condicionamento, de como a gente faz para o cavalo ter, né, o comportamento que a gente quer, né, que seja adequado, etc. Então, eu recomendo que vocês assistam. Ai, gente, é muito bom. Eu vi o que a professora fez de psicopata e desse daí do cavalo. É muito legal. Hoje teve um também do professor Marcelo falando sobre os impactos do coronavírus nos neurônios. Saíram estudos falando que quem está infectado tem alguns danos neuronais que não se sabia. Esse mês saiu essa pesquisa. Foi hoje a live, 7 horas da noite. Eu não pude acompanhar, nem vocês que a gente estava aqui na aula, mas fica lá gravado no Instagram da Liga. Então, é outra forma de vocês terem acesso, né, a conhecimento científico. Enfim, assim, tudo que vocês tiverem, né, dúvidas, né, sobre esse assunto, põe na internet aí, né, behaviorismo, psicologia comportamental, comportamentalismo. Tem alguns sites, né, que abordam também esse tema. Tem um que chama Comporte-se, que é um blog, um site que tem vários textos. Só que talvez vocês achem conteúdos muito complexos, porque a gente não estudou tudo ainda sobre isso, né? A gente está no nível bem básico, por isso que vocês estão achando fácil. Depois a gente vai sair dessa disciplina um pouco, né, com um pouco mais de complexidade e ao longo, como eu falei, ao longo do curso de psicologia vocês vão vendo de forma mais aprofundada ainda. Então, talvez no Comporte vocês achem algumas coisas um pouco difíceis de entender, mas também tem coisas lá tranquilas de entender, viu? Tipo, análise de casos, análise de filme, de música, explicações de comportamentos aí, que a gente vê em notícias, que a gente vê na mídia. É bem legal. Então, para quem gostou desse tema da aula de hoje, tem muito a se saber, né? O behaviorismo é uma teoria muito conhecida, muito difundida, tem muitos seguidores, muitas pessoas que utilizam ela hoje em diferentes contextos. Na clínica, eu falei, né, de vários exemplos, mas também na escola, no hospital, indústria, em qualquer lugar que você for trabalhar, é uma teoria bastante, né, válida e que a gente utiliza até hoje. Como eu falei, a gente não usa mais a do Watson, a gente foi evoluindo, a gente usa hoje algumas mais contemporâneas, que vão ser um pouco mais complexas, que vão trazer aí outros pontos e vão até, às vezes, contradizer o Watson em alguns pontos. Quando ele fala que ele despreza, né, a questão mental, hoje em dia a gente tem abordagens, né, da análise do comportamento que consideram a questão mental. O mental não vai ser utilizado para explicar um comportamento, mas você vai ter um entendimento daquilo de uma outra forma.
Não vai falar que aquilo não existe e pronto, né? Então, Professor, uma então forma o assim. behaviorismo é basicamente o condicionamento do outro ser para tipo, você tentar mudar ou fazer testes, é isso? Não só, tá? O behaviorismo é uma filosofia, ele é uma forma de enxergar o comportamento que foi, vamos dizer, deixa eu pensar na forma de explicar, que utilizou-se dos experimentos de condicionamento para poder se constituir. Mas o behaviorismo não é só isso, tá? Behaviorismo é a ciência que estuda o comportamento humano. Tá? Essa filosofia é o que está por detrás dessa ciência, né? O que embasa essa ciência. Todo comportamento humano. Todo comportamento, na verdade, né? Humano ou animal. Então, entenda como ciência se você entender behaviorismo como ciência do comportamento, tá mais certo do que você falar. Behaviorismo é condicionamento. Não é só isso. Condicionamento, ele é algo que foi descoberto que embasou, né, ideias behavioristas, ideias comportamentais. Ok? É uma forma de explicar o comportamento humano, é a aprendizagem humana. Mas não é só isso. Ah, sim, É algo entendi. é algo muito mais amplo. É uma forma de ver o mundo, é uma forma de fazer ciência, é uma forma de enxergar, né, a psicologia até. Lembra da definição que o Watson colocou aqui, né? Vamos voltar. Olha o que ele falou, né? A matéria-prima da psicologia é o comportamento. Comportamento é behavior. Behaviorismo é ciência do comportamento. É o comportamento do ser humano. A psicologia, Sim, né, é é um basicamente experimental, porque exatamente. é psicologia, né? Isso. Na visão do Watson. Não vamos esquecer disso. A gente vai ter outras psicologias, né, outras formas de ver o ser humano que vão dizer que não é assim, que é de outra forma. Tá bom? Sim. Você já assistiu o filme O Poço? Já assisti. Outra hora a gente comenta dele, né? Tem bastante coisa para comentar, muito de psicologia nesse filme. Mas tem a ver com alimentação, né? Como é que chama o reforço, com o estímulo incondicionado, né? Que é a comida. Gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Espero que vocês tenham, né, tido uma boa experiência com a aula de hoje, tenham entendido. Como eu disse, né, as próximas aulas eu vou fazer da forma gravada, porque vocês falaram que é melhor para vocês, e me disponibilizo no horário da aula para a gente poder dialogar. Espero que a gente continue aí tendo esse bom aprendizado. Vou continuar trazendo exercícios para vocês, para a gente conseguir dar continuidade. E eu espero que as pessoas aí que falaram no começo que behaviorismo é difícil, que saiam da aula entendendo. Que aí já vai ser, tô feliz já. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para vocês e boa semana. Professora, a senhora vai colocar hoje ou amanhã esse slide no EVA? Vou pôr hoje não, Nicole. Vou pôr amanhã. Amanhã ou Tá bom. depois. Tá bom? Tá bom, obrigada. Boa Beleza. noite. Boa noite, gente. Tchau.